Bom, boa noite, gente. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 e temos o prazer de estar aqui com a doutora Gabriela, secretária de Saúde do município de Toledo, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a estrutura da Secretaria de Saúde de Toledo. Antes da gente entrar no tema, doutora Gabriela, eu só gostaria que você comentasse um pouquinho para nós sobre sua história, onde você nasceu, como foi sua formação e como veio parar aqui em Toledo e também como se interessou pela administração pública, antes de a gente entrar propriamente no tema da estrutura da Secretaria de Saúde. Perfeito. Boa noite, Nilson. Boa noite a todos que nos assistem, que nos escutam. Então, eu sou médica, sou gaúcha. Vim para Toledo há cerca de 11 anos. Fiz medicina na Universidade Federal do Rio Grande, na minha cidade natal, que é Rio Grande, no Rio Grande do Sul, quase lá no extremo sul do Brasil. Depois eu fiz pediatria no Hospital da Criança Santo Antônio, que é vinculado à Santa Casa de Porto Alegre e à Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. E quando eu encerrei a pediatria, eu fiz concurso público em Toledo. Eu tinha interesses pessoais na cidade, já conhecia a cidade, gostava muito, e o concurso aqui era bastante atrativo do ponto de vista de questões tanto de remuneração quanto de condições de trabalho, né? E a cidade muito adequada do ponto de vista de estrutura também. Então eu optei em vir para cá. Eu sou servidora pública, então desde que eu estou em Toledo, eu fiquei 2 meses no município até ser convocada no concurso público, que eu já havia feito. Inicialmente eu trabalhei na urgência aqui no município, mas com o passar do tempo eu estive em praticamente todas as áreas, né? Quando a gente é servidor, a gente acaba auxiliando em diversos pontos, né? Então eu passei pela urgência na época do mini hospital, depois trabalhei nas unidades básicas de saúde como pediatra. Eu estive exercendo a pediatria também em plantão na rede suplementar. Tive consultório próprio de pediatra e ainda trabalhei no interior, em Marechal Rondon, atendendo também pediatria nas comunidades mais distantes. Em 2018, por questões pessoais, eu passei a atuar no Departamento de Gestão da Secretaria de Saúde. Foi aí então que eu comecei a me interessar pela área administrativa, me afastando um pouquinho da pediatria e mais no sentido realmente da parte de gestão. E lá permaneci até o final de 2020 e no final de 2020, então, surgiu esse convite, que à época me pegou bastante de surpresa, porque nunca tive nenhum vínculo político, com nenhum partido, com nenhum candidato, mas como à época foi colocada a proposta de realmente se ter uma Secretaria de Saúde, uma secretária e uma equipe que fosse técnica, e como eu já atuava no departamento, pela proposta que a gente recebeu, eu me senti muito confortável de aceitar. E é um grande desafio estar à frente de uma Secretaria de Saúde, principalmente no município de Toledo. Na apresentação eu tentei expor isso, porque aqui a gente tem um nível em termos de prestação de serviço SUS muito elevado e muito acima da média do resto do país, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma estrutura muito mais complexa se comparada com outros municípios de aproximadamente 160 mil habitantes, até mesmo para o estado do Paraná, que é considerado bem desenvolvido em termos de SUS, a população também cobra nesse sentido. A gente tem sempre que se esforçar para manter o alto nível, porque existe também uma cobrança da própria população, né? Então, é um desafio estar à frente da secretaria pelo tamanho, pela complexidade e também pelo nível de saúde pública que a gente tem aqui. É claro que isso é feito tanto pela complexidade dos serviços quanto pela qualidade do funcionalismo que a gente tem, né? Então, desde a primeira semana que eu estava à frente da secretaria, eu falei que uma das situações que me deixava muito confortável de aceitar o desafio era a questão de que nós temos um quadro de... Muito obrigada. Era a questão de que nós temos um quadro de servidores em termos de trabalhadores da saúde com grande qualidade, né? E isso, assim, é fácil a gente perceber, inclusive, conversando com os outros municípios da regional, porque desde a ponta até a parte médica, o pessoal tem muita qualidade, inclusive na formação. Como o concurso é bastante atrativo, a gente entende que isso também é consequência do concurso ser atrativo. Mas isso torna o nosso serviço de qualidade. E além disso, o que agrega é que a gente tem aqui no município
a Universidade Federal do Paraná com o campus de medicina. Então já formamos a primeira turma, né, há 6 meses. Essa semana a gente forma a segunda turma e com certeza a parte acadêmica, o academicismo sempre agrega muito a qualquer serviço, né? A presença dos estudantes estimula e faz com que os próprios profissionais e servidores eles se obriguem a estudar e a prestar um serviço de qualidade e com condutas bastante atuais, né? Então isso é bem bacana. Mas assim, se deixar eu falo até as 10 horas da noite, então eu vou começar, porque senão a gente não vai avançar. A ideia da gente conversar hoje, Nilson, é realmente para explicar a estrutura. Por quê? Por que eu achei interessante a gente abordar esse assunto aqui na Associação Médica e na Educação Médica Continuada? O médico, via de regra, historicamente, ele se afastou das funções administrativas. E muitas vezes ele está exercendo na prática a profissão, ele está fazendo a parte assistencial, está atendendo seu paciente, mas ele, no momento que ele tem que encaminhar, ou que ele tem que entender aonde que o paciente está na rede, em especial no sistema público, ele não sabe, porque ele está à margem disso. Então é importante que, no geral, os outros profissionais de saúde conhecem muito melhor a rede que o próprio médico, que é quem vai fazer o atendimento, muitas vezes crucial daquele paciente para determinada situação. Então, é importante que os médicos conheçam e saibam, porque a rede é muito grande, é muito extensa, os serviços muito diversos, né? Exatamente, às vezes o médico ele é um dos últimos a ficar sabendo as novidades do que acontece, as mudanças na estrutura da Secretaria de Saúde, né? Às vezes a gente tem informação até por outros colegas, né? A enfermagem está muito mais a par do que os médicos, talvez até pela nossa atuação muito em contato com o paciente, pouco tempo que a gente dedica para a área administrativa em si. Exatamente. Né? Por isso essa conversa ela é importante e a gente espera que os colegas aproveitem, né? Exatamente. E eu mesma, quando eu estava na parte assistencial do município, muitas vezes tive dificuldade de entender quais eram os fluxos, para onde que eu seguia e como estava estruturada a secretaria, e acho que seria importante que todos conhecessem. Exato, né? Porque o SUS tem muitas coisas em comum em todos os municípios, né? Mas existem algumas peculiaridades que cada município desenha de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas condições, né? Exatamente. Então, iniciando, né? Só contextualizando o município de Toledo. Então, o Paraná ele está dividido em regionais de saúde. Do ponto de vista de saúde, ele se divide em 22 regionais. Toledo está localizado na 20ª Regional de Saúde. Aqui aparece ali o mouse, não. Na 20ª Regional de Saúde, ali no oeste, são 18 municípios que fazem parte da 20ª Regional de Saúde, e Toledo é o município sede, é o maior município com o maior quantitativo de habitantes, né? A nossa população em 2020 aproximada era de 142 mil habitantes, mas Toledo vem apresentando um crescimento exponencial populacional. Inclusive, a gente tem os dados preliminares do censo de 2022, nós vamos fechar em torno de 160 mil habitantes, e Toledo está crescendo aproximadamente 3 vezes mais que o resto do país, se comparado com o crescimento habitual de outras cidades de mesmo porte, né? Desculpa interromper, até uma coisa que eu estava pensando hoje sobre a Secretaria de Saúde, que esse aumento da população acaba trazendo alguns desafios, né, para quem administra a saúde do município, porque você não consegue fazer um desenho que hoje ele está adequado sem que ele fique ultrapassado em pouco tempo. Então, quando você desenha, imagino que já tem que pensar nesse crescimento. E a gente também não sabe, por outro lado, até quando esse crescimento vai continuar. Porque hoje a gente está vendo nos primeiros dados do censo que muitos municípios diminuíram de população, estados inteiros diminuíram sua população. Até o país como um todo diminuiu sua população. Então a gente não sabe até onde que esse crescimento da cidade vai se manter nesse ritmo. A gente acredita, né, que sim, mas até uma coisa que eu queria que você comentasse mesmo, como que é o desafio de administrar tendo essa variável que muda tão rapidamente, que é a população. A gente tem 2 desafios principais nesse sentido. Um se refere à prestação de serviços em si, porque quando a gente planeja atenção primária, por exemplo, cobertura de atenção primária e de serviço especializado, a gente faz isso com base populacional, né? E aí a cobertura de atenção primária reflete diretamente nos outros serviços, em especial na urgência, né? Então, municípios que não têm uma cobertura de atenção primária adequada vai sobrecarregar a sua porta da urgência e, ao mesmo tempo, não vai conseguir fornecer para os seus habitantes uma qualidade de saúde adequada, porque ele vai
o paciente vai acabar procurando muito mais a urgência do que a atenção primária que deveria ser, né? Para fazer a sua prevenção, para fazer o seu cuidado continuado e não só realmente apagar o fogo. E a outra situação é realmente planejamento orçamentário. A gente faz o planejamento orçamentário usando como database sempre a metade do ano, né? E todos os encaminhamentos desse planejamento orçamentário para o ano seguinte, eles ocorrem em setembro do ano anterior, porque tem uma série de trâmites legais que precisam acontecer, precisa passar pela Câmara de Vereadores, precisa ser aprovado. E aí, sempre a nossa programação, quando a gente tem um crescimento exponencial populacional dessa forma, ela fica quase que um ano atrasada por causa da programação orçamentária. Porque a gente programa uma coisa para 2023, quando chega em 2023 a gente já tem que estar correndo atrás do prejuízo porque a população já aumentou. E a gente sente isso tanto na teoria, porque a gente acaba tendo que suplementar com muita frequência as contas, fica parecendo que está desorganizado, quando na verdade não está. O consumo realmente aumentou de medicamento, de insumo, de hora de profissional, quanto na prática com a sobrecarga das unidades em termos de atendimento. Então, dos dois pontos a gente acaba percebendo. E aí, como eu falei, dá esse aspecto de desorganização, não está desorganizado, mas dá o aspecto, inclusive, pelo crescimento populacional. E a outra coisa que se agrega a esse crescimento populacional é a questão da própria pandemia e do poder econômico das pessoas, porque o que a gente viu nos últimos 2 anos é que a gente tinha no nosso município um contingente de pessoas que utilizavam o SUS e hoje esse contingente já é muito maior. Hoje esse contingente se aproxima de 70% da população, a gente sabe que de cada 10 pessoas em Toledo aproximadamente 7 usam o SUS, isso em partes pela questão do poder econômico e em partes também pela qualidade do serviço que é ofertado. Hoje a gente sabe que muitos serviços que são ofertados no SUS no município não são ofertados na rede suplementar ou eles têm qualidade igual ou superior muitas vezes. Então isso traz muitos desafios porque a gente sabe que o SUS ele é subfinanciado do ponto de vista federal. Hoje a maior parte das nossas receitas elas advêm do município e aí pesa bastante. Se a gente for fazer uma avaliação em termos de investimento, o obrigatório constitucional seria 15% para o município. E hoje a gente vai fechar, eu vou apresentar nos dados da audiência quadrimestral do final do mês, o município investiu 29,1%, né? Então praticamente o dobro. Isso é bom? Nem sempre. Porque isso quer dizer que o município está tendo que investir muito, muito mais do que o obrigatório constitucional para poder manter a qualidade do atendimento para todos e ao mesmo tempo que talvez a gente não esteja recebendo recursos suficientes tanto da União quanto do Estado para poder manter o sistema também. Então essas duas questões são... Eu não sei se você vai entrar no tema agora logo na frente, né? Mas eu queria que você comentasse com a gente qual que é a gestão do SUS pelo município, ela pode ser plena ou... Isso. Nós não temos gestão plena do ponto de vista de alta e média complexidade. A gente só tem gestão plena aqui da atenção primária, né? Claro. Então, a parte de média e alta complexidade é de responsabilidade conjunta do Estado e do governo federal, no nosso caso, do município de Toledo. Temos alguns municípios aqui no Paraná que são gestão plena, o que significa que o recurso vem completo para o município e aí o município administra. Até para que se entenda, né? A atenção primária são as UBSs, que é a baixa complexidade. A média, a gente tem a questão das consultas com as especialidades e as cirurgias e os leitos hospitalares, e a alta complexidade, então, os tratamentos realmente mais complexos, né? Então, como, por exemplo, os leitos de UTI, tratamento oncológico, etc. No nosso município, a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município se refere à baixa complexidade e a algumas situações da média, né? E o resto seria a respeito dever do Estado, né? Porque até um dos pontos que a gente vê que em Toledo a gente tem mais dificuldade no que se refere a atendimento hospitalar, atendimento de cirurgias eletivas, que seria o papel do Estado, né? Exato, e aí a gente acaba muitas vezes assumindo esse papel. Um dos exemplos são os mutirões de consulta nas especialidades que a gente tem feito. Via de regra, isso deveria ser feito pelo Estado. A gente assumiu, porque são muitas as filas e a gente precisa dar vazão para isso, para poder resolver o nosso paciente lá na atenção primária também, né? Para esse ano e para o próximo, a gente deve ter mutirões de cirurgia via Siscopar, via consórcio. Mesma coisa, seria
cabível ao Estado, mas o município vai intervir porque as filas estão com 2, 3 anos de espera, inclusive por causa da pandemia, né? Que os procedimentos seletivos eles foram suspensos. Então, a gente tem assumido algumas coisas que seriam do Estado, no caso do município de Toledo. E existe alguma tratativa com o Estado para que ele apoie ou melhore esse atendimento à população de Toledo? Sim, sempre existe, mas via de regra, por exemplo, né, a gente teve o Opera Paraná, que deve se estender aí até os primeiros meses, onde foi destinado pelo Estado R$1.800.000 para a realização de cirurgias eletivas. Mas, em contrapartida, o que a gente tem? Uma tabela SUS com os procedimentos com valor absurdamente defasado, mais de 10 anos, né? Defasada a tabela. E aí, quando se faz um evento como o Opera Paraná, se faz um chamamento público e se oferece 2,5 vezes a tabela. E aí a gente vê que a tabela realmente está desatualizada porque a gente não tem prestador que queira fazer o procedimento pelo valor que está sendo oferecido. E aí, dos R$1.800.000 que o Estado estaria repassando para o município poder dar vazão nas suas filas de cirurgia, nós verdadeiramente não vamos conseguir gastar nem a metade. Porque não teve prestador esse valor que é interessado. É determinado de 2,5 vezes a tabela, é o município que determina? Não. O próprio Opera Paraná, que foi esse programa bolado pelo Estado, ele já trouxe na sua organização como ele funcionaria, né? Então, o chamamento é para o Estado inteiro, só que os prestadores eles são para as regiões. Então, aqui na nossa macro-regional oeste, foram selecionados os procedimentos onde havia maior fila, inclusive em relação aos prestadores que a gente tem, né? E foi aberto um chamamento público ofertando a esses prestadores para que eles fizessem mutirões de procedimentos cirúrgicos recebendo 2,5 tabelas. E nós, infelizmente, dentro do que se tem de maiores filas, não tivemos muitos prestadores interessados, porque não compensa do ponto de vista financeiro. E aí, claro, a gente entende, não compensa, né? As pessoas também não vão trabalhar de graça. Mas aí que a gente vê que realmente a nossa tabela SUS está absurdamente defasada. E tem alguma coisa andando ou se planificando para corrigir essa situação, ou para aumentar esse valor, para que realmente consiga se usar pelo menos esse valor que é dedicado? A gente faz os movimentos a partir dos conselhos de secretários municipais de saúde, mas infelizmente a gente ainda não viu um resultado disso na prática. Infelizmente, nós gostaríamos muito. Enfim, vou continuar aqui porque, exatamente, esse assunto é bastante bacana assim, da gente falar e a gente pode até num outro momento vir conversar sobre isso. Porque a gente percebe que é onde a população tem muita dúvida, né? Exatamente. E um ponto que não é uma responsabilidade do município, Exato. Mas o cidadão que precisa de atendimento é o nosso habitante de Toledo, né? E o cidadão às vezes cobra e ele também não é obrigado a ter um entendimento de que isso não é obrigação do município, né? Apesar de que a gente tenta, às vezes, explicar. Uhum. Então, assim, voltando, né, à questão, eu coloquei algumas situações em que o município de Toledo ele tem se destacado, então, por isso, ainda maior o desafio de conduzir uma Secretaria de Saúde aqui no município, porque é um município economicamente rico, nós somos a nona economia do Paraná, né? Então, administrar tudo isso, administrar o orçamento e fazer com que o serviço realmente chegue à população, transformar o recurso público em serviço é o maior desafio de uma Secretaria de Saúde, porque nesse meio entre entrar o recurso até transformar realmente o recurso em serviço, tem um longo caminho a percorrer. Né? Então, não é simplesmente porque é a nona economia que, obviamente, a gente vai ter uma saúde muito boa. Não é assim tão fácil quanto, às vezes, a gente olhando de um ponto de vista bem simplista parece. Né? Então, eu trouxe um slide, que é o principal slide da apresentação, onde a gente tem realmente a estrutura da Secretaria, como hoje ela está organizada no município para tentar atender a tudo isso. Até num outro momento que eu fiz essa fala numa outra instituição, era para pessoas leigas e eu comentei e perguntei quem aqui já usou o SUS, né? Ou quem usa o SUS na prática. E tem gente que nesse momento, nas perguntas, às vezes não levanta a mão porque acha que como tem plano de saúde nunca usou, né? E aí eu brinquei, eu falei, olha, quem acha que nunca usou, quem acha que não usa, está enganado. Porque do momento que acorda e lava o rosto, está usando o SUS. A água que sai na torneira, a água que a gente bebe, a água que é potável, quem
faz a fiscalização disso, é a vigilância que faz parte da Secretaria de Saúde, que faz parte do SUS. Assim como, por exemplo, a vacina que todo mundo tem no braço, desde que nasceu, quando saiu da maternidade, quem aplica é o SUS, quem compra, quem aplica é o SUS. Então, todos nós, sim, somos usuários, todos nós, sim, temos parte e fazemos parte disso. Então, é bastante complexa a estrutura, né? A gente tem, na nossa estrutura, então, o gestor e o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde no município de Toledo, e via de regra, o conselho ele é deliberativo, o que quer dizer que a secretaria não decide nada sozinha. Todas as questões, por exemplo, relacionadas à resolução, a decisões de destinação de recurso, por exemplo, Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, tudo isso precisa ser deliberado também pelo Conselho, né? Então, o Conselho ele tem absolutamente o mesmo peso do gestor no município, né? E aí, na nossa secretaria, então, aqui começa a parte específica da estrutura de como está organizado aqui em Toledo. A gente tem hoje uma direção e uma coordenação geral, que nos auxiliam em todas as questões de todos os departamentos e centralizam as principais decisões técnicas da secretaria dentro dessa direção e dessa coordenação. E hoje são 2 enfermeiras que ocupam esses cargos no município, 2 servidoras de carreira também, as 2 têm aproximadamente 12 anos de carreira no município e estão ocupando esses cargos. Aí a gente começa os departamentos. A gente tem o departamento administrativo e financeiro, o Departamento de Gestão em Saúde, o Departamento de Vigilância em Saúde, o Departamento de Atenção Primária, o Departamento das Urgências e Emergências, de Atenção Especializada, de Assistência Farmacêutica e de Saúde Mental. Nós nos organizamos hoje em 8 departamentos. Em alguns locais essa estrutura é um pouco menor, em outras um pouco maior, mas isso está organizado dessa forma justamente pelo crescimento dos serviços, né? Pela ampliação dos serviços. Dentro do Departamento Administrativo Financeiro, a gente tem a gestão do Fundo Municipal de Saúde, que nada mais é do que o dinheiro. São os recursos tantos que entram do município por arrecadação de impostos, as receitas vinculadas, as receitas que vêm do Estado, as receitas que vêm da União. A gente tem toda a parte de compras e licitações são feitas por esse departamento. Todas as manutenções são feitas dentro desse departamento, principalmente de equipamentos, não só prediais, mas de equipamentos também. E o almoxarifado central também está dentro do departamento administrativo financeiro, que é onde a gente armazena equipamentos, mobiliário, todas essas situações antes de elas chegarem na ponta, né? Depois a gente tem o Departamento de Gestão em Saúde, que é responsável por fazer todas as pactuações da Secretaria de Saúde. Então, quando vem, por exemplo, uma resolução do Estado, essa resolução automaticamente ela passa pelo gestão. A gente vai fazer adesão, não vai fazer adesão, esse recurso nos interessa, Toledo foi contemplado, não foi contemplado, isso passa diretamente pelo Departamento de Gestão em Saúde. Lá no Departamento de Gestão de Saúde, a gente tem também a ouvidoria do SUS, que é o nosso principal canal de comunicação com a população, e qualquer situação que seja precisa estar formalizada através da ouvidoria para que a gente possa tanto dar uma resposta quanto tomar alguma medida em relação àquilo que está sendo trazido para nós. Então, é o principal canal de comunicação. O Departamento de Gestão em Saúde é responsável pela elaboração e divulgação de todos os instrumentos de gestão. Então, tudo que vai ser feito ou que é feito dentro do município, ele precisa necessariamente estar nos instrumentos de gestão. Hoje a gente tem como os principais instrumentos de gestão o Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde, que são aquelas que nos norteiam e que vão nortear também as decisões, por exemplo, orçamentárias que regem o município e as decisões do gestor, que é o prefeito, né? Mas além da Programação Anual de Saúde, que é anual, como o próprio nome diz, e o Plano Municipal de Saúde, que é a cada 4 anos que ele é elaborado, a gente tem também o Relatório Anual de Gestão, que é nada mais, nada menos do que verificar se o que estava na Programação Anual de Saúde foi feito, né? E as audiências quadrimestrais, então a cada 4 meses nós temos audiências públicas na Câmara e no Conselho Municipal de Saúde para prestação de contas, tanto do ponto de vista dos recursos, quanto do ponto de vista dos serviços. Lá a gente mostra toda a produção da Secretaria de Saúde e o que entrou de recurso, o que saiu e como que foi gasto. É bastante interessante para quem nunca acompanhou.
Agora, no dia 24, a gente vai ter na Câmara e do dia 28 no Conselho Municipal de Saúde. A gente tem todos os sistemas de informação, então a maior parte dos recursos que a gente recebe é porque a gente porque a gente comprova a produtividade no Ministério da Saúde. Então, para isso, a gente tem os sistemas de informação, que são sistemas bastante complexos, do próprio SUS, e esses sistemas ficam dentro do Departamento de Gestão. O sistema que a gente usa hoje informatizado, ele faz uma comunicação com os sistemas do SUS. E às vezes até, isso precisa estar muito bem alinhado, porque, por exemplo, um dos problemas que a gente teve no ano passado foi quando começou a forma de financiamento através do Previne Brasil para atenção primária. E aí, muitas vezes, a gente tinha produção na unidade, mas a produção não subia porque o sistema não estava batendo com o sistema do Ministério, né? Então, nós temos que trabalhar bastante nessa parte de sistemas de informação também para não perder recurso. A gente tem o COAPS, que hoje ele funciona como um guarda-chuva que abrange todas as instituições de ensino, não só de ensino superior, mas outras também que entendam, que queiram ter estágios ou que queiram usar as estruturas da Secretaria Municipal de Saúde para estágio dos seus estudantes, né? Então, isso fica organizado dentro do COAPS. A gente tem aí no setor de frotas, então hoje a frota da Secretaria Municipal de Saúde é a maior frota da Prefeitura, a gente está com quase 100 veículos, né? Amanhã a gente vai ter uma entrega histórica de veículos aqui no município. E todo o setor de frotas, manutenção desses veículos, combustível, pneu, tudo fica dentro do gestão, assim como o transporte dos pacientes, para quando a gente precisa transportar para fora para fazer tratamentos de saúde, né? E a gente tem ainda a parte da educação permanente, que a gente tem investido muito agora nesses últimos 2 anos principalmente, até porque somos todos servidores, então a gente é natural que a gente invista nisso, né? E aí a parte da educação permanente também fica dentro do Departamento de Gestão em Saúde. Então, no administrativo financeiro, a gente tem um analista que é servidor do município, acho que há 14, 15 anos, né? Como diretor do fundo, ele deve estar pelo menos uns 10, tem bastante caminhada nisso. No Gestão em Saúde, hoje a nossa diretora é uma servidora também assistente social. Na Vigilância, a diretora é uma enfermeira, que também tem 11 anos de casa. E a vigilância hoje ela está dividida em 3 principais setores, né? A gente tem a vigilância sanitária, e aí dentro da vigilância sanitária a gente tem a parte de água, de alimentos, toda essa parte, e a saúde do trabalhador, que está dentro da sanitária também. Então isso quer dizer que quando a gente come um cachorrão no trailer lá no lago, a Secretaria de Saúde também está lá, né? Quando a gente vai fazer um procedimento numa clínica odontológica, mesmo que eu esteja indo na saúde suplementar, a Secretaria de Saúde também está lá. Se eu vou fazer uma massagem na esteticista, também precisa ter uma licença sanitária da Secretaria. Então, tudo isso é a vigilância que engloba. Acidentes de trabalho também, todos estão lá dentro. Mesmo que aconteça um acidente de trabalho lá na BRF, ele vai ser notificado para a Secretaria de Saúde. Aí a gente tem a vigilância epidemiológica, que cuida de todos os agravos, principalmente aqueles de notificação compulsória, então doenças, na sua maioria, são transmissíveis, e além disso, da parte das vacinas e de toda a parte de situação epidemiológica do município, por exemplo, óbitos, nascimentos, internações, toda a característica epidemiológica do município é analisada pela vigilância epidemiológica. E isso é super, super importante. Inclusive, por exemplo, pirâmide etária, a gente analisa lá, tendência de crescimento etário, a gente analisa lá, porque é através disso que a gente consegue planejar as ações. Aqui no município, a nossa população está envelhecendo muito e muito rápido. Então, a gente precisa realmente voltar a nossa atenção para especialidades e atendimentos que vão olhar para o idoso, porque a nossa população aqui muito rápido tem envelhecido. E o setor de endemias, que hoje, que popularmente é conhecido como dengue, né? Porque, via de regra, ele cuida muito mais da parte da dengue do que outras doenças, mas a gente teve uns outros desafios aí, sendo que depois eu vou mostrar as fotos. Não cuida só da dengue, mas principalmente das doenças relacionadas à transmissão pelo Aedes aegypti. Na atenção primária, a diretora também é uma enfermeira, também de carreira.
A atenção primária é o maior departamento da Secretaria de Saúde. Então, em dezembro de 2022, nós fechamos com 1.093 servidores. Desses 1.093, aproximadamente 500 estão na atenção primária. E ela se divide da seguinte forma. Lá a gente tem as estratégias de saúde da família, que são as unidades básicas de saúde, que se dividem entre estratégias e unidades tradicionais. As estratégias são no formato estratégia de saúde da família, com o médico da estratégia de saúde da família. Hoje nós temos 25, depois eu vou mostrar, 25 equipes. As unidades tradicionais, que são, o nome técnico delas são EAPs, que são unidades que não têm o médico de saúde da família, mas que tem o clínico geral, às vezes o pediatra, às vezes o ginecologista. É um outro formato. Hoje nós temos o ambulatório materno-infantil, que é um ambulatório especializado para atendimento de criança e gestante de alto risco, no município de Toledo. Temos as estruturas da assistência social, onde há equipe de saúde atuando, está dentro da atenção primária, que são os CERTs, os Centros de Revitalização da Terceira Idade, as casas-abrigo e a residência inclusiva. Nós temos o Programa Saúde na Escola e todos os programas federais, como, por exemplo, à época era conhecido como Bolsa Família, hoje já teve diversos nomes, mas isso tem interação com a saúde porque tem diversos indicadores que são cumpridos dentro da Secretaria de Saúde. Então, eles ficam na atenção primária. A gente tem toda a parte de odontologia do município, está na atenção primária, e ainda um serviço novo, que começou agora em dia 5 de setembro de 2022, que é o ambulatório de feridas e ostomias. E ainda a equipe multidisciplinar, que era o antigo NASF, né, foi ampliado. Hoje a gente tem a cidade dividida em 3 e essa equipe multidisciplinar ela dá apoio para as EAPs e as ESFs, para toda a atenção primária. Depois, no departamento de urgências e emergências, a gente tem uma enfermeira como diretora e ele está dividido em 2 serviços principais, que é o pronto atendimento municipal da Vila Pioneira, o PAN, antigamente conhecido como mini hospital, e a UPA, que está na Vila Becker. Então, nós temos 2 portas SUS hoje no município, o PAN e a UPA, são nossas portas de pronto atendimento SUS. Para todos os outros serviços, à exceção do CAPS-AD, a porta de entrada vai ser sempre a atenção primária, então por isso também que é o maior departamento, né? Mas voltando para urgências. Aí ainda dentro de urgências a gente tem o EMAD, que é um serviço que iniciou também em 2022, responsável por fazer a deshospitalização dos pacientes e por acompanhar os pacientes acamados, que ficam classificados como AD3, e o próprio SAMU, que também fica dentro do serviço de urgência e emergência. Ele não é da Secretaria de Saúde, mas todas as questões relacionadas ao SAMU, eles ficam dentro desse departamento. Perdão, e aí a gente tem a CME, mas a CME não começou essa atividade ainda. Eu coloquei aí porque, como o prédio está pronto, vai ser entregue logo, né? Vai ficar dentro do urgência e emergência, que vai ser a central de esterilização de materiais do município, né? Então, acho que mais uns 2 meses ela deve estar sendo inaugurada. Eu coloquei porque já vai estar dentro do mesmo departamento, mas ainda não está funcionando. Aí nós temos o departamento de atenção especializada, que cuida justamente da média complexidade, que é aquela que a gente falava antes, que o município não deveria, né, estar totalmente envolvido, mas está. O principal sede que a gente tem é a nossa própria central de especialidades, com diversos médicos especialistas que lá atuam em alguns outros serviços, alguns exames, principalmente, que são feitos lá também, como algumas ultrassonografias e eletrocardiograma. E aí a gente tem o Siscopar, que é o consórcio aqui de especialidades do Oeste Paraná, do qual a gente faz parte, também para prestação de serviços especializados. E aí nós estamos junto com os outros demais 17 municípios. Além disso, a gente faz encaminhamentos através do CARE, que é o Sistema do Estado, e dos TFDs, que são os tratamentos fora do domicílio, ou seja, aquelas especialidades que a gente não tem aqui, que são encaminhados para fora, né, para fazer o seu tratamento, às vezes, em Curitiba, em Maringá, em Londrina, em outros centros médicos. E a gente tem ainda o Centro de Fisioterapia, dentro da atenção especializada, que trabalha principalmente com reabilitação hoje. Na assistência farmacêutica, a gente tem um farmacêutico na direção. E a gente tem hoje as principais estruturas lá são a CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico. Ela foi bastante ampliada para a gente poder
ela dobrou de tamanho esse ano para que a gente pudesse estocar mais medicamentos e tentar fazer faltar menos na ponta, porque também é um grande desafio a questão da parte da indústria farmacêutica. É bastante complicado a gente conseguir lidar com esse setor, né? Nós temos as farmácias comunitárias, que hoje são 4. É a farmácia escola no centro, a farmácia comunitária da Vila Pioneira, a farmácia do Copagro, que fica junto do posto da Copagro, e a farmácia de Novo Sarandi, no interior, que iniciou suas atividades esse ano também. Aí nós temos a farmácia de manipulação do município e temos ainda os dispensários. Os dispensários são aqueles locais onde a gente faz realmente só a dispensação de alguns medicamentos menos complexos que não exigem a presença do farmacêutico. Então, para a dispensação principalmente de alguns antibióticos e de psicotrópicos, o farmacêutico precisa estar presente. Nesses dispensários a gente tem só a entrega de medicamentos mais simples, né? E eles ficam junto às unidades básicas de saúde. Eu acrescentei o Paraná Saúde Consórcio, mas ele não é exatamente um serviço, né? Ele é como eu coloquei os outros consórcios, que é o SAMU com o SAMU e o Siscopar, eu acrescentei. Mas ele é o consórcio através do qual a gente faz a aquisição de medicamentos. Os 399 municípios do Paraná participam para que possa baratear um pouco o custo dos medicamentos, né? Mas não é um serviço em si físico, ele é muito mais uma forma que a gente participa, uma forma de compra. Mas por ter colocado os outros consórcios, eu optei por colocar aqui na estrutura também. E aí na saúde mental nós temos 4 estruturas, que são de atendimento de média e alta complexidade em saúde mental, que é o ambulatório de saúde mental, que fica anexo à Secretaria de Saúde, o CAPS 2, que trata de transtornos de saúde mental, transtornos psiquiátricos complexos, persistentes e graves. O CAPS-AD, que é o serviço que trata de pacientes com problemas de adição a álcool e outras drogas. E o CAPS-I, que é o serviço que trata de transtornos de saúde mental graves na infância e na adolescência e também de adição a álcool e outras drogas na infância e na adolescência. Então, é uma estrutura bastante completa. A maioria dos municípios de 160 mil habitantes não conta com essa gama de serviços e essa estrutura que a gente tem aqui na Secretaria de Saúde do município de Toledo. E aí, por isso, obviamente, a gente tem um orçamento gigantesco, são 198 milhões para 2023, é o maior orçamento da Prefeitura, superando inclusive a educação, que via de regra, né, deveria ser 25%, como eu comentava antes, a gente deve chegar próximo aos 30% em 2023. E aí eu coloquei uma foto de uma parte da equipe, porque a gente fica falando em organograma, serviço e direção, enfim, e a gente não vê as carinhas, né? Mas, na verdade, aí estão algumas das pessoas que são responsáveis pelas direções, pelas coordenações. Essa foi uma foto que a gente tirou em setembro agora, no final da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Está faltando bastante gente aí, mas algumas das pessoas que estão, então, nessa posição de direção e coordenação estão aí. Vocês podem ver que é uma equipe bastante jovem, e eu sempre falo graças a Deus, porque as demandas são muitas, tem que ter muita energia para encarar tudo que a gente encara aí no dia a dia, né? E assim, e tem que ser bastante organizado também, porque se deixar a gente passa o dia inteiro só apagando fogo, igual um bombeiro, e não consegue planejar, organizar e executar a ação, que é o que realmente a população precisa, né? Então, passando rapidamente por cada departamento, eu optei por trazer no modelo que a gente leva para a própria audiência, tá? Onde a gente apresenta a rede própria, conveniada e a contratada. Então, quais serviços fazem parte de cada departamento quando a gente fala de rede mesmo ou de serviços, né? Então, no gestão, a gente tem o próprio departamento, que eu já expliquei o que ele atende, o setor de transporte sanitário e a ouvidoria. E dentro da rede contratada, a gente tem uma empresa que loca veículos para a secretaria e ainda laboratórios, porque a gente tem um chamamento público de exames laboratoriais dentro do departamento de gestão que possibilitou que a gente fizesse uma economia gigantesca em termos de recursos, porque a gente faz esse chamamento público como tabela SUS, então a gente faz por lotes, né? O lote 1 e o lote 3 é tabela SUS, que são exames que a gente consegue comprar no valor da tabela SUS, e o 2 e o 4, o 2 é tabela
de mercado, né, que são exames mais complexos e mais caros, e o 4 agora a gente está colocando, que vai ser coleta domiciliar. Então isso possibilita que a gente faça uma boa parte dos exames laboratoriais por rede própria, não comprado do Sescopar, né, comprado direto dos laboratórios. A economia, em termos de recurso, passa de R$1 milhão fazendo isso, né, é muito bacana. Então a gente tem os laboratórios na rede contratada. Na vigilância em saúde, então na rede própria a gente tem a própria vigilância epidemiológica, aí a gente tem a sanitária e ambiental, que como eu falava, trata de toda a parte de saneamento, de alimentos, produtos, serviços, controle d'água, análise de projetos, por exemplo. Então, hoje o Dr. Nilson quer abrir um consultório. Para o Dr. Nilson abrir um consultório, ele tem que submeter o PBA lá na vigilância. Se a vigilância não aprovar, ele não abre, né? O hospital que quer fazer uma reforma tem que submeter na vigilância o PBA. Se a vigilância disser que não tem como, assim como a vigilância tem poder de dizer, olha, está irregular, a gente precisa suspender as atividades do serviço, né? Porque a análise de projetos também passa por lá. E saúde do trabalhador. Aí nós temos o setor de endemias e temos um posto de coleta de exames laboratoriais que a gente envia para o ACEM. Então, por exemplo, na Covid a gente começou coletando nesse posto, depois a gente teve que descentralizar. PPD a gente faz nesse posto, Hanseníase a coleta nesse posto. Então, esse posto é responsável por essas ações. Onde fica fisicamente esse posto? Ele já ficou na UBS do centro, ele foi transferido para a sede da vigilância e agora ele vai ter uma sede própria que vai ser junto com o CAPS 2, ali pertinho do Bom Jesus, uma quadra antes do Bom Jesus. Vai ser ali agora e vai ficar bem bacana porque daí é o espaço que precisava realmente para ele funcionar. O CAPS 2 também mudou de lugar. O CAPS AD mudou de lugar essa semana. Ele foi para uma sede na Dom Pedro II, entre a Maripá e a 7 de setembro, na antiga sede da Imobiliária Aliança. Pertinho do Cidade Canção ali do mercado. E o CAPS 2 está mudando, deve ser aí na próxima semana ou na outra, junto com o posto de coleta. Ele vai sair lá próximo da cozinha social e vai vir para onde era o antigo Banco de Sangue. E aí ali onde era o antigo Banco de Sangue vai ficar o 2 e o posto de coleta, as duas coisas. Deve ser por agora, né? E aí dentro da vigilância eu trouxe algumas fotos que é bem curioso. Então, por exemplo, os fiscais da vigilância, eles participam de todas as operações que a polícia faz de apreensão de entorpecentes, incineração, a vigilância participa, né? Os fiscais da vigilância estão lá. Então aí a gente tem uma foto de uma operação AIFO, né, que foi no ano passado. Aqui eu fiz questão de colocar uma foto da ação do setor de endemias, mostrando que não se resume a dengue, né, porque o setor de endemias cuida, por exemplo, da parte dos escorpiões. Então esse ano a gente apareceram diversos escorpiões no Bressan, e aí a gente teve toda uma questão de captura, porque esses escorpiões é só captura mecânica, eles só saem à noite, precisa de uma lanterna especial, não tem veneno, não tem o que fazer, tem que ir lá escaramentar, pegar a lanterna e sair de noite caçando os bichinhos. Então, foi feita toda uma ação pelo setor para capturar os escorpiões amarelos. Aqui, a ação dos ecopontos, né, onde o pessoal vai nos bairros para fazer a limpeza, para não acumular, não deixar água parada, para evitar a reprodução, né, do mosquito. Aqui as campanhas de vacina, que são realizadas também pela vigilância, né? Então a gente fez, esse ano eu perdi as contas verdadeiramente em 2022, quantas campanhas foram. Nós passamos de 10, com certeza absoluta. Mas graças a Deus eu vou apresentar os dados na audiência e das vacinas previstas no primeiro ano de vida. Historicamente a febre amarela nunca se consegue a meta, né? Então, à exceção da febre amarela, a única que ficou abaixo foi a tríplice viral. O resto, todas nós passamos a meta. Isso foi um trabalho em conjunto de todo mundo, todos os servidores, principalmente os servidores da ponta. E foi muito bacana, porque as nossas coberturas vacinais estão melhores que 2019, que é pré-pandemia. Então, melhor que 2022 em cobertura vacinal, só 2018. Ou igual, né? O que nos deixa muito felizes, porque foi um baita desafio esse ano. As ações nas escolas, das vacinas também, é o setor de vigilância que faz em parceria com a atenção primária, né? Então, aí uma ação que foi feita, parceria Vigilância e Atenção Primária, através do Programa Saúde na Escola, lá no CEMEI e na Escola Estadual.
Depois, passando para o departamento de atenção primária, a gente tem a territorialização. Então, as unidades básicas de saúde, elas têm um território no qual elas atuam, né? E aí a gente tem tudo isso mapeado, né? Então, aqui a gente tem as unidades básicas de saúde da área urbana e aqui a territorialização do interior. Aqui a gente tem um modelo clássico de unidade de saúde do município. A maior parte das unidades é nesse modelo e as que vão ser construídas também são, à exceção das mais antigas, né? Não é um modelo obrigatório, mas é um modelo que foi adotado, né? Via de regra de uns anos para cá. E aí a gente passa para, de fato, a composição das nossas equipes. Então, dentro da Estratégia de Saúde da Família, hoje a gente tem 25 equipes, né, distribuídas dessa forma. Eu não vou ler um por um, porque fica absurdamente maçante, mas é só para realmente mostrar a estrutura. E do lado a gente coloca as equipes de saúde bucal. Das equipes de saúde bucal não está atualizado, porque na semana passada nós fizemos o chamamento de 10 odontólogos e equipe. Então a gente tinha uma cobertura de 20% de odontologia, a gente vai para quase 50% no município com esse chamamento, né? E aí vai ficar bem bacana, assim, vai dar para realmente sentir na prática o aumento da oferta de vagas na odontologia no município, né? Então não vou nem falar porque isso aqui está muito desatualizado, a parte da odontologia. E aqui as tradicionais, né? Que hoje a gente tem Copagro, Maracanã, Porto Alegre, Industrial Centro. E aí São Luís ainda e a partir de segunda-feira vai ser uma SF, porque vai aumentar uma equipe lá, né? Então a gente hoje tem 11, mas a partir de segunda-feira vamos ter 10, né, lá. Que são as tradicionais, que é onde não tem o médico da Estratégia de Saúde da Família e a odontologia nas tradicionais. Aí as outras unidades que a gente tem, então como eu falava, a gente tem o ambulatório de feridas, daí entra os CERTs, que são as estruturas da assistência social que a gente tem equipe completa. Os postos de saúde, que não são nem EAPs, nem ESFs. A diferença de um posto de saúde para uma EAP é que a EAP está organizada de forma que obrigatoriamente tem carga horária de médico e enfermeiro, reconhecido pelo Ministério da Saúde, e ela recebe um financiamento. O posto de saúde não tem financiamento, né? E aí geralmente não tem a carga horária fixa também do médico e do enfermeiro. Já que você comentou de financiamento, eu vi aqui o CERT recebe algum financiamento? Não. É um programa federal? Como não. surgiu? O CERT, ele é uma situação municipal. Ele só existe em Toledo, né? Ele foi eu não sou contemporânea da época que ele foi criado, mas ele foi idealizado aqui no município de Toledo e implementado da mesma forma. E aí, dentro dessa idealização, se tem uma equipe de saúde atuando lá para atendimento principalmente dos idosos, né? Naquilo que a gente estava comentando, que a população idosa está aumentando, né? Eu atendo no Copagro e vejo que muitos idosos lá têm uma boa adesão ao CERT e gostam de participar das atividades que são realizadas lá. Seria até interessante, sim, um dia o Estado ou a União se interessasse pelo modelo para a implementação em outros municípios, né? Mas hoje não, hoje ele é 100% custeado com recurso próprio do município. Aí temos o posto de saúde de Boa Vista, Dois Irmãos Vila Ipiranga, temos o ambulatório materno-infantil, que é referência absoluta regional do ponto de vista de cuidado de criança e gestante de alto risco, e a Academia da Saúde, que é lá no São Francisco. O ambulatório materno-infantil também é um modelo municipal? É próprio. É municipal. Também não tem uma... Nós chegamos muito perto de ter financiamento no final do ano, porque da metade para o final do ano foi publicada a resolução da RAMI, que é a Rede Materno Infantil, mas com a troca de política, enfim, questões políticas, que a gente não tem a ver com isso, a resolução foi revogada e aí a gente não vai, a princípio, ainda ter o financiamento desse ambulatório, mas nós chegamos bem perto de ter, mesmo sendo um modelo municipal. Agora, por enquanto, a gente aguarda novas resoluções. Aí, dentro da rede conveniada, a gente tem a odontologia especializada, que é feita principalmente pelo CEL, no Sescopar, né? E aí, alguns outros serviços que prestam esse serviço de odontologia especializada, também na área de oncologia e de cirurgia bucomaxilofacial. E aí aqui eu não sei se vai rodar, mas eu trouxe um videozinho do AME. Será que roda? Acho que não vai rodar. Depois a gente coloca. Eu trouxe um vídeo mostrando como que o AME funciona.
Mas não tá... Não, depois você me envia que na edição eu te mando aí e tu coloca, porque é bem bacana, assim, e além disso, esse prédio que aparece aí é o prédio da Secretaria de Saúde, né? Então lá que funciona toda a parte administrativa. O AMI funciona junto com o prédio? O AMI está no térreo, por enquanto. A gente está em busca de uma sede própria para o AMI, porque o AMI está crescendo muito. A saúde mental? A saúde mental é no prédio de trás ali, onde tem aquele outro telhadinho ali verde. O ambulatório de saúde mental é ali, né? Por enquanto também. E o AMI está no térreo da Secretaria de Saúde. Aí, na parte térrea, a gente tem também o setor de frotas. E aí, na parte superior, a gente tem a atenção primária, departamento de gestão, assistência farmacêutica, saúde mental, administrativo financeiro e o gabinete. E aí, o que fica fora daqui é a vigilância e a central de especialidades. Fica fora do prédio. Agora não. Mas eu acho que eu vou passar. Sim, a gente pode passar depois. E aí, depois a gente coloca. Dentro da rede de urgência e emergência, então, na própria, a gente tem o PAN e a UPA, como eu falei, e o EMAD, né? Na conveniada, a gente tem o Siscopar, com toda a questão de laboratórios, diagnóstico de imagem, ortopedia e oftalmologia, e ainda toda a parte de leitos hospitalares que fica conveniado à urgência e emergência. Então, o direcionamento dos nossos pacientes para leitos hospitalares é todo através da rede de urgência e emergência. Aí a gente tem o SAMU, que faz parte desses convênios também, e o LACEN, que recebe os nossos exames, né? E aí dentro da rede contratada, a gente tem o CONSAMU, que é a parte de RH da UPA, é feita pelo CONSAMU, e toda a terceirização de prestadores de serviços de apoio, por exemplo, marmitas, manutenção, limpeza, essa parte é toda terceirizada na UPA e no PAN, né? E agora também nas unidades de saúde a gente passou a terceirizar. Então essa é a rede contratada. Aqui a gente tem uma foto do PAN, que é o pronto atendimento municipal lá da Vila Pioneiro, e atrás do PAN ali fica a base do SAMU, né? Para quem conhece lá a região, sabe que fica fica uma estrutura grudadinha na outra ali. O PAN nos deu um grande apoio na pandemia, né? Se não fosse o PAN, né? Para o município em geral, né? Não só para nós SUS, mas para o município no geral foi um grande apoio. E aí a rede de serviços especializados, que a gente tem a Central de Especialidades e o Centro de Fisioterapia. Na rede conveniada, o Siscopar, com 258 prestadores conveniados. E a rede estadual, que é através do CARE e dos TFDs. E a rede contratada, que a gente coloca como contratado, mas não é bem contratado, que está dentro do COAPS, que é essa parceria que a gente tem com a UFPR, né? Pode só me explicar rapidamente como que é feito o financiamento do Siscopar? O Siscopar, tu diz que a gente recebe ou que a gente paga? O município é o dinheiro que vem do município, vem do estado? Então, assim, dentro do Siscopar, a gente tem duas formas de acesso. A gente tem uma remuneração que vem, né, que a gente recebe, que é abatida da nossa fatura, e a gente tem a nossa fatura habitual. Então, o Siscopar está organizado de forma per capita. A gente tem direito a 34% dos serviços que o Siscopar oferta hoje. Então, 34% da fatura é do município de Toledo, né? E o restante é dividido entre os outros municípios. Ele é per capita, como Toledo é um município maior, Toledo fica com a fatia maior. Isso se refere ao que é próprio do Siscopar. Mas o Siscopar, ele também tem prestadores que a gente pode optar por comprar ou não. E aí isso vem na nossa fatura. Então, por exemplo, eu quero fazer um mutirão de oftalmologia. E aí eu tenho um serviço que é prestador do Siscopar, mas que ele não entra nessa fatia dos 34%. Eu posso fazer a compra de procedimento através do Siscopar. O que ele objetiva? Ele objetiva ter um preço justo e objetiva tornar mais prática a contratação desses prestadores para a administração pública, digamos assim. Então, quando a gente tem um consórcio, como esses prestadores eles prestam serviço não só para o município de Toledo, mas para os 18 municípios, em teoria isso nos traria um preço na prestação de serviços mais justo. E, inclusive, isso na prática é dessa forma mesmo, porque todos os reajustes de preços que acontecem dentro do Siscopar, eles passam antes por um conselho consultivo, do qual eu faço parte como município de Toledo. Então, o prestador ele solicita o reajuste e a gente analisa. Se vai dar, se não vai dar, se é justo, se não é. Então, eu quero reajustar exame hemograma. Hoje eu pago R$2, hoje eu cobro R$2, eu quero cobrar R$2,20.
Aí eu tenho que ter uma justificativa para isso, de acordo com toda a questão econômica do país, do município, etc. E aí a gente faz toda uma análise de quanto a gente está pagando no SUS, quanto os outros consórcios pagam, quanto a saúde suplementar paga, para decidir se isso vai ser justo ou não, inclusive para que a gente possa se programar orçamentariamente, né? Então ele possibilita que a gente contrate mais e ele faz com que a gente consiga um preço melhor na maior parte dos serviços que estão lá conveniados. É claro que não é tão lindo assim na prática, né? Na prática a gente tem diversos desafios em relação ao Siscopar, mas sim, é um parceiro e nos auxilia na gestão. Mas acho que mais ou menos expliquei a tua pergunta, né? E aí aqui eu trouxe uma foto porque, como eu comentava antes, a gente trabalhou bastante nas filas da parte das consultas especializadas, né? Então, só entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022, foram direcionados R$2.800.000 de recurso livre do município para essas filas, para que se oportunizasse fazer mutirões. Tanto aproveitar por completo as vagas do Siscopar, que era uma situação que não se conseguia, então hoje a gente aproveita realmente os 34% que a gente tem direito no Siscopar, quanto fazer os mutirões. E aí a gente saiu de uma fila de mais de 24 mil pessoas, por causa da pandemia, pela falta de prestador, uma série de coisas. E agora em dezembro a gente tem 3.930 pessoas no total, né? Nas filas de espera no município, no total. Então a queda é bastante expressiva, né? E aqui é um gráfico das 10 maiores filas do município e a evolução delas no ano de 2022. Uma das mais importantes era de dentista, né, na própria atenção primária, que melhorou bastante com as contratações. A outra era de cardiologia, mas as principais que a gente tinha era de ortopedia, que era uma das maiores, assim, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu acho que passava, se eu não me engano, a de odontologia, que é essa que está em azul claro aí traçado. E as clássicas era de angiologia, de urologia, de dermatologia, que nem está demonstrada aí. Eram filas clássicas, assim, de longuíssima espera para consulta. E hoje elas estão praticamente zeradas. Tem algumas que nem aparecem, assim, que a gente atuou e que hoje zerou. O nosso maior problema hoje é endócrino, pela questão de falta de prestador realmente. Então, não falta recurso para fazer mutirão no endócrino, mas a gente não consegue quem queira fazer, por incrível que pareça, né? Então, hoje o maior problema é mesmo a endocrinologia, que é a fila que, se olhar ali, que está em azul escuro, né, é a que mais se mantém ao longo do tempo, assim, a que menos a gente consegue intervir. Uma questão só, que um pouco confusa, né? Porque a gente tem alguns prestadores que são contratados do município, alguns especialistas que são funcionários do município, né? E eles se sobrepõem com o Siscopar, né? Que tem os seus prestadores, né? Então, algumas dessas especialidades a gente tem o especialista do município e o especialista do Siscopar, né? Eu só queria perguntar se o município tem intenção de voltar a fazer algum concurso para alguma especialidade no futuro próximo, ou essas especialidades que foram feito concurso lá no passado, elas vão se extinguir quando esses profissionais deixem o município, caso aconteça? Não, a princípio agora de cabeça, que eu me lembro, que a gente tem maior urgência de contratação mesmo é a endocrinologia. Mas como que a gente administra isso? A gente tem vagas no Siscopar que na maior parte das vezes não são suficientes para a população. Então aí a gente tem a central de especialidades. Uma coisa acaba complementando a outra. Nem a central tem um número adequado de vagas, nem o Siscopar, então a gente usa os dois, né? E aí alguns a gente não tem aqui, né? Então, por exemplo, cardiologia pediátrica hoje é um grande problema para nós, porque não tem o Siscopar não consegue prestador, assim como a gente também não tem o cargo, né? A gente não tem isso no concurso público. Então a gente tem que acabar mandando para fora. E via de regra o que a gente vê, que apesar disso ser uma responsabilidade maior do Estado, quanto mais próximo é o tratamento do município, mais prático fica, melhor para o paciente e mais barato também. Porque quando a gente tem que levar para fora, a gente gasta com combustível, com diária, com transporte, com uma série de situações que, se a gente tiver aqui perto é muito melhor, né? Então, por isso que o município acaba investindo também, porque mesmo quando o Estado ele proporciona, por exemplo, uma consulta pelo TFD lá em Curitiba, quem tem que levar é o município. O Estado não custeia isso.
Então, para nós, às vezes, vale mais a pena manter o profissional aqui no município, seja concursado, seja através do Siscopar, do que mandar via Estado para o TFD para outro local que o Estado determine, né? Às vezes, em termos de custo, é melhor. Aqui tem uma curva ao longo do tempo dessa fila de especialidades, né? Começando lá em janeiro de 21 para dezembro de 22. Esse número lá no alto 50 são 50 mil consultas? Não, são pacientes na fila de espera. Então a gente tinha lá no início 29.606 pacientes e hoje a gente tem 13.930 pacientes, a metade, né? Com os mutirões que a gente tem feito. Porque a fila não para nunca, né? Quando a gente fala que a fila zerou, é uma forma de falar, porque amanhã a fila já tem mais 10, claro, né? Ela é dinâmica. Uma fila que é sempre alimentada. Ela é dinâmica, então ela não quer dizer que a gente, se a gente simplesmente tirou esses 16 mil pacientes da fila. Nesses 2 anos entrou muita gente na fila, então eram as nossas vagas mais o que foi feito de mutirão, né? E mais o aproveitamento do Siscopar. Então aqui tem uma foto de um dos mutirões que foi feito, né, no final de semana, geralmente isso é nos sábados que acontece. Aqui uma foto do Centro de Fisioterapia, que lá a gente tem uma ação muito bacana em relação à estimulação precoce dos bebês em parceria com o próprio AME, né? Então lá tem toda uma estrutura para isso, na pediatria. É bacana essa foto. E aí aqui a gente tem depois o próximo departamento, que é da assistência farmacêutica. E aí a gente tem as farmácias, as farmácias comunitárias, a farmácia de manipulação, as farmácias hospitalares e todos os dispensários, né? E aí rede conveniada e contratada a gente não tem na assistência farmacêutica. Essa foto é uma foto da farmácia escola, que é anexa ao UBS do Centro de Saúde. A nossa maior farmácia hoje. E aqui a gente tem uma foto da farmácia de Novo Sarandi, que estava 10 anos para sair, né, e estava pendente isso, porque Novo Sarandi é o distrito mais distante da sede do município. Então agora a gente tem farmacêutica e farmácia lá com distribuição de psicotrópico e antibiótico. Os pacientes não precisam se deslocar daquela região para a cidade para pegar os medicamentos. Depois a rede de saúde mental, que como eu já falei, a gente tem a rede própria, o CAPS-AD, o IU2 e o ambulatório de saúde mental, que eu já expliquei, né? Aí na rede conveniada a gente tem o CAPS-AD3, que faz parte do Siscopar, através do Sim Paraná. Ele é muito semelhante ao CAPS-AD, porém funciona quase num regime de semi-internação, né? O paciente ele pode dormir lá, inclusive, nessa estrutura. Onde fica essa estrutura? Fica se eu não me engano, aquela rua ali, não é a Bento Munhoz? É aqui em Toledo mesmo? Sim. Nova essa estrutura? Não é novo não. Tem um tempo já. É próximo à Igreja do Sino, ali no sim. La Salle. Sim. Na outra quadra. É uma casa prefabricada ali no meio da quadra, bem ampla. Né? E os CAPS deles têm uma particularidade que eles são porta aberta, né? Tá, mas esse CAPS que fica na Bento Munhoz é o AD3? É o AD3. Eu só não me lembro, acho que não é Bento Munhoz o nome da rua ali. Eu acho que é Independência o nome da rua. Não tenho certeza o nome da rua, mas ele é bem próximo à Igreja do Cimo. E o CAPS 2, sim, ficava na Bento Munhoz e agora mudou para Dom Pedro II. Eu estou confundindo com o 2. Isso. E aí a diferença do 13 é que ele tem, inclusive, esse regime de semi-internamento, digamos assim, né? E a particularidade dos CAPS AD é que eles são porta aberta. Todos os outros serviços de atenção especializada, a porta de entrada é a atenção primária, e aí a atenção primária encaminha. CAPS 2, CAPS I, Central de Especialidades, Ambulatório de Saúde Mental, AME, Ambulatório de Feridas, todos os serviços especializados, a porta de entrada é atenção primária, à exceção do CAPS AD, onde a pessoa pode chegar e dizer, olha, eu tenho um problema, eu quero ajuda. Mesmo o CAPS AD3, que é uma rede conveniada, ele é porta aberta? Mesmo o 3, só que aí lá eles administram como que vão atender esse paciente, né? Eles agendam um acolhimento, etc. Aí o Siscopar, através das consultas de psiquiatria e psicologia, também faz parte da rede conveniada da saúde mental. E na rede contratada a gente tem a Betiaba, né? Que é para internamento realmente, quando necessário. Aí aqui a gente tem uma foto do CAPS-I, é um dos nossos CAPS. E aqui uma das ações que foi feita lá no CAPS-I, bem bacana, em 2022, que foi o
Esse foi o dia da amizade, mas a gente teve o dia da criança lá também. Tem uma série de ações que são feitas para esse público, né? E no CAPSI, por exemplo, é muito bacana que a gente tem diversas oficinas, por exemplo. Eles, por enquanto, eles concentram todo o atendimento, por exemplo, ao público de transtorno do espectro autista. Então, uma das oficinas que a gente tem lá é a oficina de culinária, porque a gente sabe que o autista ele tem uma determinada dificuldade, tanto na introdução alimentar, quanto com texturas e sabores diferentes. Então, uma das oficinas que é feita lá pelo pessoal é a de culinária, entre inúmeras outras atividades que o CAPS faz, que faz com que esses pacientes eles possam ter uma reabilitação e realmente serem incluídos na sociedade, né? É muito, muito bacana. Esses locais todos têm equipe multidisciplinar trabalhando lá, desde fono, psico, médico, enfermeiro, assistente social, toda a equipe é bem completa nesses locais. A rede é essa, a estrutura é mais ou menos essa, né? Eu dei uma apuradinha porque é longo. Sim. E se a gente for falar de cada serviço a gente se estende bastante. E eu acho que para finalizar, Nilson, seria isso. Acho que quando a gente vê a apresentação, eu gostaria até da tua opinião, que tu fizesse uma fala, mas na prática, muitas vezes no nosso atendimento, eu pelo menos enquanto eu estava só na parte assistencial como médica, eu não tinha ideia de que era tão grande e tão diverso os serviços que estão dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Então hoje, em termos de complexidade, em termos orçamentário, e em termos de prestação de serviços, com certeza é a maior secretaria de uma prefeitura de um município, né? Por isso que tem essa importância. Não é à toa que a gente está aí mexendo com saúde, né? Então, claro, é importante para todos os profissionais de saúde conhecer a rede, até para poder indicar e levar o paciente ao local mais adequado para que ele possa ter o melhor atendimento, né? Exatamente. Eu só queria aproveitar que você está aqui hoje e passou esse panorama para a gente, para que talvez você comentasse alguma coisa do que vocês estão programando aí para os próximos 2 anos, se tem se essa rede ainda vai crescer, se alguma coisa do que você apresentou tem possibilidade de mudar, o que tem aí pela frente? Muita coisa. Então, assim, de imediato, agora, em termos de sede, vou falar do mais simples para o mais complexo, a gente tem as sedes novas dos CAPs, que eu já falei, e uma sede nova para a Central de Especialidades que cresceu demais. Então, lá da onde ela começou hoje, ela já deve estar com 3 vezes o tamanho de 2021. E aí vai ganhar uma sede nova ali na Pioneira, né? Então, é uma sede de quase 1.000 metros quadrados, já pensando na parceria com a Universidade Federal do Paraná, justamente para a questão dos ambulatórios da parte acadêmica. A gente tem ampliação da atenção primária que está acontecendo, reorganização, na verdade, de ampliação, tanto do ponto de vista de servidores, de RH, quanto do ponto de vista de equipes, onde a gente já está na terceira equipe só de SF, de EAP, já teve ampliação de 4, de Secretaria de Saúde da Família nós ampliamos já 2, mesmo no meio da pandemia, amplia mais uma na segunda-feira, e a previsão é de que tenha mais 3 na Paulista ainda no primeiro semestre, e aí a construção de uma UBS na Pioneira, que aí eu não sei se fica pronto nessa gestão, mas construindo uma UBS na Pioneira, lá são mais 4 equipes, né? Então amplia bastante a parte de estratégia de saúde da família no município. E aí, claro, aquela pergunta que não quer calar, que é o hospital regional, né? Então, o hospital regional, a obra foi entregue, a gente teve uma visita da sociedade organizada na quinta-feira passada, no hospital, representado pelo Conselho Municipal de Saúde, pela OAB, pela Câmara de Vereadores e pelo Observatório Social, que são as 4 entidades da sociedade organizada que acompanhavam as reuniões toda sexta-feira, desde 2021. Então, por isso foi dado prioridade para eles, para que conhecessem primeiro. E foi muito bacana o retorno das pessoas. Eu não preciso falar, pode conversar com qualquer pessoa que esteve lá, ou pode olhar as entrevistas e o que foi falado, porque realmente, assim, o retorno das pessoas foi bacana, porque o hospital foi estigmatizado ao longo do tempo, foi uma obra estigmatizada, né, e tá pronto, tem uma boa parte dos equipamentos que já está lá dentro, instalado, organizado, a gente está em processo de limpeza, e agora, em relação à gestão, está no processo de licitação. Então, até 22 de fevereiro, as empresas estão se candidatando, né, encaminhando propostas. Nós já tivemos 4 empresas que solicitaram visita, algumas já fizeram, outras a visita já está agendada. Dia 22, a gente deve ter, então, a abertura dos envelopes para analisar as propostas que elas colocarem.
vai ter análise disso, leva um tempo, porque é técnica e preço, então não vai se avaliar somente o preço, mas vai se avaliar a proposta, e por isso a visita é obrigatória. E aí, saindo a resposta disso e se assinando o contrato, a partir da data de assinatura do contrato, a empresa tem 90 dias para colocar os serviços mais simples para funcionar e os mais complexos, 120 dias. O edital, como eu já vim aqui na Associação Médica falar, foi feito a muitas mãos e passado por todos os lugares possíveis e impossíveis para que não tivesse demanda judicial. E a princípio é assim que tem se conduzido, porque realmente todo mundo que tem acesso não tem questionamento para fazer, mas isso porque foi um trabalho de muita dedicação para que não tivesse. No sentido de que quando o edital fosse publicado, realmente o termo de referência não tivesse nada para se pontuar, fosse bem de boa. E aí para isso foi muito estudo, muita consultaria, visita num monte de lugares, porque a gente naturalmente não tinha expertise por ser média e alta complexidade, né? E aprendemos, posso dizer que a gente aprendeu demais nesse processo, porque a gente escutou tudo que não era para fazer, que ia dar errado, principalmente, né? Então a gente foi nos locais e as pessoas, olha, não faz isso, que isso não vai passar no Tribunal de Contas, não vai passar no MP, não vai passar no sindicato, e aí vamos por esse caminho. E aí, então, assim, até agora tem sido muito tranquilo e a gente espera que, se continuar tranquilo dessa forma até metade do ano, o hospital está funcionando. Qual é a data limite para a entrega dos envelopes? 22 de fevereiro. E quantas empresas já apresentaram? 4. Já apresentaram? Já propostas? Não, perdão. 4 estão fazendo a visita, né? Mas a gente entende que, assim... Isso é interesse. Mas até o momento eles não deixaram interesse. uma proposta pronta. E é bacana, assim, isso eu posso falar, não tem problema. Eu não sou eu que acompanho as visitas, né? São alguns servidores da secretaria, mas o pessoal volta dizendo que quem vai lá fica muito encantado. Até porque essas empresas estão acostumadas a participar de editais para hospitais que já estavam em funcionamento ou, né, que já eram tocados por outras. E aí, como o hospital é novo, a obra as paredes são antigas, mas teve toda uma reforma, toda a questão de dizer que então, o hospital é novo. Aí quem entra lá, nossa, que bacana, que bonito, tudo novinho e tal, etc. Então, isso empolga quem vai lá para visitar e para fazer a proposta. É bem legal. E o edital está formatado de... A gente sabe que o principal problema é o número de leitos para internação, que são só 59, né? Que é totalmente desproporcional ao número de salas cirúrgicas. Então, a gente fez o termo de referência no sentido de que a empresa é obrigada a reinvestir. E aí, se a pessoa for, né, se a empresa for inteligente, ela vai reinvestir em estrutura, né? Vai ampliar um bloco de enfermaria hoje. A gente sabe que, do ponto de vista estrutural, não é tão difícil para essas empresas que tocam o hospital. Ampliando aí 50 leitos, dá para tocar o centro cirúrgico 24 horas e produzir muito dentro daquele hospital. Então, a gente acha que, assim, quem visita, que tem visão de mercado realmente, que ele vai ter uma parte de saúde suplementar, né? Não vai faltar gente que queira tocar. É isso que a gente entende. Que bom. Mas é isso. Alguma pergunta aí do público? Só um segundo, deixa eu levar o microfone. Obrigado. Primeiro, parabenizar, a apresentação excelente. Acho que é importante para todos nós, né? Não só médicos, mas todos os servidores da área da saúde ter uma noção, assim, né? De quanto trabalho é feito. Newton, médico de família aqui de Toledo. De tudo que é feito, né? Não em contato direto, assim, com o paciente, mas por trás, né? Como tu mostrou a equipe ali, que é tão importante para que tudo funcione adequadamente. Tu comentaste de 29% que o município vem investindo, né? Quando tem obrigatoriedade de 15%. Toledo é reconhecido, né? Não só pelos profissionais, mas pela população, pelo nível de saúde que oferece. Nós que estamos na rede, percebemos muitas pessoas que vêm dos municípios vizinhos, vêm morar aqui em Toledo, exatamente buscando a rede de saúde municipal, né, que às vezes não é ofertada onde a pessoa mora, vem um parente, gosta, traz outros parentes, né? Então Toledo vem se destacando na área da saúde. Outro setor que Toledo vem se destacando é a área da educação em saúde. E aí a pergunta principal as novas unidades, elas visam contemplar essa associação do serviço de saúde junto
com a comunidade acadêmica? As próximas estruturas, tanto as que a gente tem reformado quanto as que a gente tem ampliado, todas elas a gente sempre pensa na parte acadêmica, né? Então, agora a gente está trabalhando no projeto, por exemplo, da UBS para a Pioneira. A gente já conta lá no projeto com sala para os acadêmicos, sala para o residente, mais salas para atendimento para que a gente possa, porque a gente tem um plano de implementar aqui a residência de saúde da família, né, no município, e a gente tem inclusive uma Coreme constituída para isso. Eu esqueci de falar isso, está dentro do departamento de gestão, isso é muito importante, eu esqueci, é muita coisa, né? Então, a gente tem esse plano, e aí diante desse plano todas as estruturas que a gente amplia é pensando nisso. Então a central de especialidades, a ampliação já foi pensando nisso. A nova sede do AME que a gente está buscando, a gente não vai para um outro local se não tiver estrutura para a parte acadêmica. E a UBS que a gente está pleiteando a construção, o projeto já inclui a parte acadêmica também. Então sim, isso está sendo com certeza pensado sempre. Todas as vezes que a gente mexe numa estrutura, a gente pensa nisso. Que bacana, uma ótima notícia, né? E a gente com essas... as universidades vindo para Toledo, né, trazendo o curso de medicina, a gente imagina que no futuro realmente a gente vai começar a ver aqui algumas residências médicas também, né, que vão ajudar muito a melhorar a qualidade do atendimento que a gente fornece à população e levem ainda mais a que a gente possa ter uma complexidade maior também, oferecer serviços de maior complexidade. A gente recebeu uma pergunta aqui do online, parabenizando aqui pelo trabalho, perguntando quais são os indicadores de qualidade que a Secretaria Municipal de Saúde usa para monitorar a eficácia de suas ações. Os indicadores que a gente seguia são os indicadores que estão no Plano Municipal de Saúde, né? Então, no final, e na programação anual de saúde. Então, no final do ano, quando a gente faz o RAG, e agora a gente está na parte de elaboração do RAG para apresentar dia 21 de fevereiro, é lá que a gente seguia. Então, lá, por exemplo, a gente tem que a gente precisa estar atendendo, precisa atender X% da população que tem obesidade, por exemplo. E aí a gente mede isso, depois são esses indicadores que a gente se baseia. E aí, claro, a gente tem os indicadores da própria atenção primária, que são os do Previne Brasil, que é através deles que a gente recebe o recurso, né? Esses indicadores do Previne, eles são bastante polêmicos, eles são indicadores bolados pelo Ministério da Saúde, então a gente não sabe se eles vão se seguir durante esses próximos anos ou se eles vão ser modificados, porque inclusive nós questionamos os próprios indicadores do Previne, né? Eu não acho que, sinceramente, espero que ninguém esteja me vendo, mas eu vou falar porque vai ficar gravado, enfim. Eu acho que muitos indicadores ali do Previne, eles não refletem a qualidade de atenção que a gente oferta à população hoje. A nossa atenção primária é muito melhor do que os indicadores do Previne mostram, né? E eu também não acho que, por exemplo, para um diabético, tu exigir que ele faça hemoglobina glicada 2 vezes por ano, vai dizer se eu estou manejando bem ou não aquele paciente diabético. Então, talvez isso realmente precise ser revisto. Em contrapartida, outros sim fazem sentido, como principalmente o das gestantes, mas é através desses indicadores. Claro, é uma evolução natural, né? Existem alguns indicadores clássicos, né? E outros a gente vai aprimorando. Exatamente. Né? Isso isso vai... Eu acho que essa é a palavra, Nilson, é aprimoramento, né? Conforme tu vai caminhando na gestão, tu vai ganhando experiência e tu também vai vendo. Isso dá certo, isso reflete o que eu estou fazendo. Isso não dá certo, isso eu preciso rever, né? Então é importante a gente ter isso como base para a tomada de diversas decisões, né? Mas com certeza a experiência, o avanço, o aprimoramento agrega muito na gestão. Muito bem, Gabriela. A gente fica muito, muito feliz de ter você aqui hoje, de você ser sócia nossa aqui na Associação Médica, desde o momento que a gente convidou, você aceitou o convite e se uniu a gente aqui. A gente quer ter uma associação muito atuante e participar sempre auxiliando, né, ajudando a Secretaria de Saúde e o município como um todo, né, para que a medicina aqui possa se desenvolver e a população ter uma saúde de mais qualidade, né, e muito disso é pelo trabalho de vocês. Tá? A gente muito obrigado. Agradece a oportunidade, né, agradece a parceria também e ficamos à disposição sempre. Boa noite para todos.